Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e apesar do que tem aqui do lado, eu quero começar falando sobre uma outra coisa. Vamos lá, rapidinho, por favor. Prestem bem atenção porque isso é importantíssimo para o decorrer da aula. Eu tenho notei desde a primeira quinzena, naquelas 2 primeiras semanas de aula, que muitos de vocês não têm feito um bom resumo. Na verdade, muitos de vocês não têm feito um bom resumo desde o semestre passado. E, como eu coloquei no grupo, não tem como resumir bem 20, 25, 30 minutos de aula em 2 linhas. Muitos de vocês eu noto que é por pura preguiça e porque simplesmente nem assistiu o vídeo. Então, para não ter desculpas nesse vídeo e a partir de agora, para as próximas aulas, essa aula de hoje, prestem bem atenção, essa aula de hoje vai ser guiada, tá? Eu vou guiar vocês durante a aula a escrever um bom resumo. Como? A cada explicação que eu der, eu vou dar mais ou menos uma dica de o que você tem que colocar dentro do seu resumo, para que você saiba exatamente como fazer o resumo, para que não haja mais aquela dúvida, professor, eu não sei se eu estou fazendo um bom resumo, não sei se do jeito que eu estou fazendo é a maneira correta. Então, durante essa aula, eu vou estar guiando você. Então, preste atenção, se no seu resumo você fugir muito do que eu propus nessa aula, isso só vai me comprovar que você não assistiu a aula toda, tá bom? E como aqui é um teste, eu estou testando vocês, estou querendo que vocês se preparem para escrever um bom resumo. Essa aula de hoje, na atividade de hoje, vai ter apenas um resumo, tá? Não vai ter uma segunda questão, vai ter apenas uma questão valendo de 0 a 10 e é o resumo dessa aula que eu espero que fique bem feito, até porque eu vou estar aqui ajudando vocês. E eu acredito que a partir dessa aula, para todas as outras que ainda virão, vocês não terão mais desculpas para dizer o porquê de não estarem fazendo um bom resumo, a não ser, claro, pela preguiça e porque não estão assistindo a aula, tá bom? Agora vamos realmente para o que está aqui do meu lado, né? Então, oficialmente digo, sejam bem-vindos a mais uma semana, a mais uma quinzena, tá bom? Começamos agora, hoje, segunda-feira, uma nova quinzena de estudos. Lembro que na primeira semana o foco, que eu acredito que não foi só na língua portuguesa, mas em todas as matérias, o foco foi a temática Nossa Casa, o Mundo Nosso. A gente até eu levei o tema para vocês da redação, do concurso de redação, mas eu acredito que essa temática foi trabalhada também em outras aulas. Bem, nessa quinzena, não sei se vai ser sempre assim, mas nessa quinzena a temática é diversidade cultural, que todos vocês já devem ter ouvido falar, não é? Tem a ver com as diversas culturas que existem no mundo inteiro. Isso vai desde a roupa que as pessoas vestem, que são diferentes, a questão da dança, da crença, a questão do comportamento. Então, há uma diversidade cultural no mundo inteiro, há uma diversidade cultural dentro do Brasil, ou seja, existem regiões que têm a sua cultura, por exemplo, a Nordeste tem a sua cultura, que é diferente da cultura da região Sul, isso nos vários sentidos, como eu falei, no comportamento, na forma de se vestir, na música, na dança e por aí vai. E aí na aula de hoje, pessoal, que é a língua portuguesa, nós vamos estudar um gênero textual. Eu vou apenas relembrar vocês, não é um gênero novo na vida de vocês, vou apenas relembrar, mas é um gênero que ele ajuda a gente a perceber, pelo menos em alguns detalhes, a diversidade cultural de cada lugar, sabe? Os comportamentos e os detalhes culturais relacionados a cada lugar. Vocês vão entender melhor. Inclusive, ao longo da aula, o desafio é esse. É que vocês busquem perceber a relação do gênero que eu vou trabalhar com essa temática. O que é que o gênero que eu vou trabalhar realmente tem a ver com diversidade cultural, tá? Vocês vão me ajudar nisso, tá bom? Então vamos lá. E bem, pessoal, aqui, por exemplo, ó, foram cerca de 4 minutinhos de aula até agora. Aqui, por exemplo, você pode colocar no resumo o seguinte. Já dou essa dica para todas as explicações, para todos os resumos que vocês forem fazer. Vocês têm que colocar o tema que eu abordei, tá bom? O assunto que eu abordei, ou seja, nesses 4 primeiros minutos eu falei sobre o quê? Eu falei sobre a temática da quinzena, ok? Que é diversidade cultural. Então você tem que colocar que eu falei sobre essa temática e o que eu falei sobre ela. O que foi que eu falei sobre ela? Se você ouviu esses 4 minutos com atenção, vai saber que eu expliquei, que vai durar a quinzena toda, que hoje a nossa aula, o gênero que a gente vai abordar tem a ver com essa quinzena. Então, se você escrever isso no resumo, o professor inicia a aula falando, né, sobre a temática da quinzena, que é diversidade cultural. Ele explica, é sempre falar qual é o assunto e o que é que eu falei sobre esse assunto, ok? Vamos seguir a aula que vocês vão entender cada vez melhor.
Então é o seguinte, o grande lema e a grande pergunta da nossa aula, se é que é uma pergunta, é: escrever sobre os detalhes do cotidiano é importante? Poderia ser uma afirmação ou pergunta, né? Eu coloco como afirmação. Para mim, escrever sobre os detalhes do cotidiano é importante sim. Mas e para vocês? Escrever sobre o cotidiano é importante? Serve para alguma coisa? Se as pessoas por aí, no mundo afora, aqui em Jijoca, em Fortaleza, em São Paulo, no Rio de Janeiro, se pessoas normais como eu e você param um pouco do seu tempo para escrever sobre o dia a dia delas, sobre o que elas observam no mundo, isso é bom de alguma maneira? É algo importante de se fazer? E aí você já pode estar começando a se perguntar, né? Sobre o que a gente vai falar, qual é o gênero. E aí, eu já lhe pergunto, você já sabe sobre o que é essa aula, não é? Você já deve ter ouvido, com certeza você já ouviu falar desse gênero, que fala sobre as coisas do dia a dia, que fala sobre as coisas do cotidiano. E agora, eu queria que você até pausasse esse vídeo e parasse para pensar, né? Será que eu sei? Será que eu tenho uma ideia de qual gênero o professor está falando? Qual é o gênero que a pessoa... quais são os textos que as pessoas escrevem para falar sobre o cotidiano? Qual é o nome que a gente dá a eles? E aí eu imagino que algum de vocês, porque isso acontece em sala de aula, alguns de vocês podem estar pensando na notícia. Porque a notícia, em certa parte, ela tem essa característica, não é? É um jornalista que, trabalhando para um jornal ou para televisão, ele vê algum acontecimento importante que aconteceu num dia específico, ele escreve sobre aquele acontecimento, né, noticiando o que foi que aconteceu, como aconteceu, dando todos os detalhes para que a população tenha conhecimento. Por exemplo, houve a reabertura no dia 8 de agosto de Jericoacoara, não é? Essa reabertura do comércio em Jeri, ela é importante para a população ter conhecimento, para a população entender? É. Então, óbvio que eu vi portais aí, como por exemplo, Vale do Acaraú, na verdade, o Acaraú, eu acho que é o nome do jornal, como outros sites de notícias que noticiaram, que escreveram sobre isso. Então tem a notícia que fala sobre fatos específicos que acontecem aqui ou acolá no nosso dia a dia, tá bom? Fatos que sejam importantes para toda a população. Então é sobre notícia que eu vou falar hoje? Não é sobre notícia. Porque a grande questão que eu quero que vocês parem para pensar agora, eu sei que a minha imagem está travando aqui, tudo bem, eu sei disso, mas vamos lá. O que eu quero que vocês parem para prestar atenção agora é o seguinte: e se eu não quiser falar sobre as coisas importantes que acontecem no meu dia a dia? Ou seja, eu não quero escrever uma notícia, eu não quero falar sobre coisas importantes, não quero falar sobre acontecimentos importantes como a reabertura de Jeri, como a situação do Covid no Brasil, como um acidente, por exemplo, que aconteceu no estrade, que eu quero noticiar a população sobre isso. Não, eu não quero falar sobre coisas importantes, eu quero falar sobre coisas pequenas, sobre detalhes. Eu quero falar, por exemplo, sobre o quanto eu achei interessante um dia, né, sair de casa e ver como todo mundo está andando na rua e se movimentando como se não houvesse uma pandemia. Eu queria falar sobre isso. Eu queria falar sobre uma vez que eu fui, por exemplo, no barbeiro, né, no cabeleireiro, e eu notei o quanto tinha uma criança muito chata lá, e eu queria escrever para falar minha opinião sobre aquilo, o quanto eu achei aquilo engraçado, queria mostrar para as pessoas aquela situação que eu achei engraçado, que eu achei interessante. Eu quero falar sobre essas coisas pequenas. E se eu quiser falar sobre esses pequenos detalhes, sobre essas pequenas coisas do dia a dia, o que é que eu vou estar escrevendo? Não é uma notícia. Então, o que é? Então, antes de falar exatamente o que é, qual é esse gênero que eu estou falando, eu quero mostrá-los para vocês. Eu quero mostrar o texto para vocês entenderem sobre o que é que eu estou falando, tá bom? Então me acompanhe, não vai ser o texto inteiro, até para não prolongar muito a aula, vai ser uma parte dele, mas é o suficiente. Gente, é o seguinte, esse é um site chamado Portal da Crônica Brasileira. E aí já meio que entregou, né? Vou até falar logo, porque já ficou explícito para vocês, para quem observasse lá no canto. Mas vamos lá. Então, professor, já descobri, é crônica. Mas vamos acompanhar aqui, vamos observar esse texto, tá bom? Vamos lá, então, me acompanhe. Eu mudei aqui porque estava no texto errado, tá? Vamos lá, me acompanhe aqui. O título é O Escambo de Volta. Para quem não sabe o que é escambo, explicando rapidamente, é só procurar no Google que você vai confirmar o que eu estou falando. Escambo é uma troca que é feita sem precisar de dinheiro. Então, geralmente, quando tu vai à rua, tu quer comprar alguma coisa, como é que tu compra? Usando dinheiro, não é? Mas e se você fosse, por exemplo, comprar peixe e ao invés de dar dinheiro para o peixeiro, você desse para ele, por exemplo, um outro tipo de carne?
um outro objeto que você tinha para fazer essa troca. Então essa troca que não precisa de dinheiro é chamado de escambo. Então vamos acompanhar aqui comigo, por favor. A empregada de férias, a garota ia sempre comprar o pão. Cedinho já havia fila e nunca havia troco. Por que não arredondam logo o preço do pão? Não é para ficar logo certinho e não precisar de troco. Um ou outro freguês se recusava a deixar o troco na padaria. Ou seja, tinha muito freguês que queria nem que fosse 5 centavos de troco, mas queria. Ela, a menina, né, dócil, recebia como troco os caramelos. Umas balinhas que nem gosto tinham. Ainda se fossem azedinhas, como as que chupam os personagens do Dalton Trevisan. Ou seja, ela recebia como troco caramelos que não eram nem tão bons, né? Se fossem pelo menos bons. Até que, enfim, a empregada chegava de férias no dia seguinte. Ou seja, a empregada chegando, a menina não ia precisar mais ir à padaria todos os dias. Na fila, a garota pensava como o brasileiro é pouco ou nada cooperativo. Não ajuda, ou seja, o brasileiro não ajuda ninguém. Todo mundo recebe os níqueis de troco, ou seja, todo mundo anda com as moedinhas na carteira e tem moedinhas em casa, né? E ninguém guarda essas moedas, ou ninguém leva até as compras para auxiliar no troco. Deitam fora a moeda ou atiram no fundo de uma gaveta. Chegou a sua vez e a menina entregou um saquinho de balas. Por essa é que a moça do caixa não esperava. Ou seja, a menina foi comprar pão ao invés de levar dinheiro, ela levou balinhas. Já que a menina recebia balinhas de troco, ela foi guardando essas balinhas, pelo visto, para um dia comprar pão só com as balinhas. Ó, um sacão de balinhas para poder comprar o pão. E é claro que a mulher do caixa não esperava por isso, não é? Perplexa, não sabia o que fazer. A mulher do caixa estava perplexa. O que ela vai fazer? Aceita aquilo? Fala que é para a menina ir embora? E a fila aumentando. A garota firme, a mãozinha estendida. A mãozinha da menina estendida com o saquinho perguntando, cadê o pão? Se duvidasse, ainda tinha troco. Ou seja, era tanto caramelo que era capaz da mulher ter que dar troco para ela. Queria em dinheiro, nada de confeitos ou rebuçados. A moça da caixa resolveu consultar a autoridade superior, um caixeiro mais antigo. O caixeiro não achou jurisprudência e apelou para o gerente, ou seja, nem o caixeiro soube se aquilo era correto ou não e se dava para aceitar as balinhas em troca do pão. Barriga e bigodes à mostra, mais um minuto e lá estava o português, o dono da padaria. Ou seja, tudo chegou até o dono, né? E aqui, pessoal, nesse parágrafo fala o seguinte, né? É todo um parágrafo para fazer uma reflexão. Ó. Um país pode viver sem os chamados símbolos nacionais. E aqui vai dizer que pode viver até sem a bandeira nacional e tudo mais. Mas esse quarto parágrafo quer dizer que uma coisa que não pode faltar no país é a moeda, porque moeda é importante para tudo. E eu vou pular logo para o quinto parágrafo, ok? Quer dizer, na verdade eu vou fazer melhor, até para não se alongar mais, vou resumir aqui o final do texto, que é o seguinte. Eles aceitam, tá bom? No final das contas, eles aceitam a balinha, o saco de balas da menina, como, vamos dizer assim, como pagamento para o pão. Ok? Então, esse basicamente é o texto. É claro que tem mais, um pouco mais, mas eu vou cortei aqui para vocês para ficar mais rápida a aula, tá bom? Então, eu mostrei aqui o texto para vocês. E aí, eu queria que vocês fizessem algumas observações sobre ele, me acompanhassem em algumas observações, tá bom? É o seguinte, primeiro de tudo, né? Do que esse texto ele está falando aqui? Basicamente, se a gente for resumir o texto, ele está falando sobre uma garotinha que estava na fila do pão e depois se descobre que ela estava querendo comprar pão com balinhas. Deu para notar isso? Eu acho que isso é o básico para se entender no texto, né? Deu para entender? Eu espero que tenha dado. Agora, para que ele foi feito? Ou seja, qual a finalidade desse texto, sabe? Esse texto foi publicado, mas para quê? Será que é para fazer refletir? É só para divertir? Talvez um pouco de cada, né? Porque a gente não leu, mas ele faz reflexões sobre essa coisa da troca, a importância da troca muitas vezes. Mas basicamente o que o autor quer é narrar aquele momento que ele observou, né? Então, para quem é? Para quem será que é esse texto, né? Para quem que ele foi criado? Se a gente perceber, pode ser uma criança pode ler, uma criança que já sabe ler, pode ler esse texto e se divertir? Pode. Um adolescente pode, como vocês leram agora e alguns de vocês podem ter gostado. Uma pessoa da minha idade pode, qualquer pessoa de qualquer idade
pode ler esse texto e gostar dele. Então esse texto é para pessoas de qualquer idade, ok? Agora, quem foi que escreveu esse texto? Dá a entender que a pessoa que escreveu esse texto, ele estava naquele momento, naquela hora, observando aquilo, né? É claro que você observe que o narrador do texto, ele consegue ler até os pensamentos da menina. Então, a gente supõe que a pessoa que observou aquele momento, ela está usando uma liberdade criativa para aumentar um pouquinho a história, já que ela está colocando até os pensamentos da criança ali. E é claro que ninguém consegue ler o pensamento de ninguém. Mas dá para observar que quem narra a história, quem conta a história, é alguém que está observando aquela menina e tudo que aconteceu lá, ok? E aí, de qual maneira esse texto foi escrito? Ou seja, a tipologia. E aqui a gente tem que pensar, é uma história, né? Ou é um texto só para descrever um objeto? Ou é um texto para te convencer de alguma ideia? Como eu acabei de falar, expliquei anteriormente, é uma história, né? É um texto narrativo. Por mais que em alguns momentos ele descreva alguma coisa, no geral ele é narrativo. Aí eu pergunto, com que linguagem esse texto ele foi escrito, pessoal? Com que linguagem? Queria saber de vocês. Vocês entenderam? Até onde eu li, deu para entender ou a linguagem foi difícil para vocês entender? Tinha muitas palavras difíceis ou a maioria era fácil de entender? Então eu acredito que vocês concordam comigo que ele é um texto acessível, né? Deu para entender, deu para ler, para entender, ou seja, quem escreveu se preocupou não em ser informal, mas escrever formalmente, mas com palavras que todo mundo conheça, não é? E como ele foi estruturado? Esse texto foi escrito em forma de versos? Não, né? Ele foi escrito ali em parágrafos, vários parágrafos escritos um em cima do outro para dar uma ideia de começo, meio e fim. Além do título, claro que é para a gente já começar a pensar sobre o que é o texto. Mas dentre tudo isso que eu falei, dentre todos esses detalhes que vocês podem começar a se perguntar a ler textos a partir de agora, né? Qual é o assunto, para que ele foi feito, qual é o tipo de autor, né? Qual é o tipo de... quem foi que escreveu esse texto, ok? Qual é a linguagem? Mas o principal aqui que eu quero que vocês notem é o seguinte, é em relação ao assunto, do que ele está falando. Gente, ele está falando sobre um acontecimento grandioso que aconteceu em determinado lugar, em determinado dia. Ele está falando sobre um estudo científico. Ele está falando sobre algo muito importante para o mundo. Não. Ele está falando sobre um detalhe do dia a dia. Talvez algo parecido com o que você já vivenciou. Talvez você também um dia já esteve numa fila e viu alguém fazer algo muito curioso nessa fila. Talvez você já viu alguém furando uma fila e você ficou estressado. Enfim, você já deve ter visto algo no seu dia a dia, observado algo no seu dia a dia que chamou a sua atenção. Essa pessoa observou algo no dia a dia dela que chamou a atenção dela e ela quis escrever. Ela quis escrever porque para ela foi interessante e para outras pessoas podem ser interessantes. Essa história que a gente acabou de ler pode ser interessante por quê? Porque, primeiro, ela é legal de se ler, né? Em certo ponto ela até é engraçada e ela serve para eu passar o meu tempo. Se a gente para o nosso tempo, muitas vezes para ver séries, para ver filmes, que muitas vezes, ou programas de TV, que muitas vezes não nos acrescentam em nada, nos dão nenhum conhecimento novo, por que não de vez em quando, para eu passar o meu tempo, para eu me divertir, para eu pelo menos rir um pouco, por que não ler um texto como esse? Um texto sobre um acontecimento simples. Então o que eu queria que vocês observassem de mais importante é isso, tá? E antes de já seguir para a etapa final da aula, eu queria aqui recapitular um pouco do que a gente viu até aqui, para também explicar como vocês podem fazer o resumo de vocês, que é o que eu falei que eu estaria ajudando. Eu comecei falando sobre a questão da temática da quinzena, tá? Aí depois disso, olha o que eu fiz, vou voltar aqui um pouquinho. Aí vocês podem falar, né? Que o professor começa a fazer perguntas, né? Sobre se escrever sobre os detalhes do cotidiano é importante, sobre se a gente, você pode colocar, né? Sobre se a gente já sabe o que vai ter nessa aula. Aí vocês podem citar, né? Que nesse slide aqui, por exemplo, que foi que eu falei, eu citei que vocês poderiam estar pensando que era notícia, mas aí eu falo que não é, porque na verdade a gente vai falar sobre um texto que fala sobre coisas do cotidiano, sobre pequenos detalhes do cotidiano, tá bom? Então vocês podem citar tudo isso que eu falei até aqui e dar algumas explicações, né, sobre o que eu disse, até dar a opinião de vocês também sobre o que eu disse. E aí vocês podem falar que a partir daí a gente foi para um texto na internet, ou seja, o passo a passo da aula, né?
Depois de falar sobre isso, a gente foi, como eu mostro bem aqui, eu resolvi mostrar um texto na íntegra, né? Então a gente foi para um texto na internet, aí vocês podem colocar o título do texto que a gente leu, falar um pouco sobre a história dele. Um texto sobre um garoto que estava na fila e ela quis comprar pão com caramelo e tudo mais, tá bom? Então, basicamente, você pode resumir 20 minutos de aula, na verdade, do minuto 4 até o minuto 20, assim, dando esses pequenos detalhes que eu fiz ao longo da aula, essas pequenas explicações, tá bom? Então vamos lá, gente. É o seguinte agora, para encerrar realmente a aula. Que é o seguinte, o que nós podemos concluir sobre as crônicas? Vou recapitular um pouco do que já foi falado até aqui. A primeira coisa é que o autor pode ser qualquer pessoa. Eu coloquei no plural, peço até desculpa, né? Coloquei aqui um S a mais. Mas o autor ele pode ser qualquer pessoa que queira falar sobre alguma observação. Você não precisa ser um jornalista, você não precisa ser um cientista, você só precisa ser você. Então, por exemplo, se você estiver um dia no banco, estiver um dia na praça, estiver um dia na rua, ou até dentro da sua casa, e você observar algo interessante, algo curioso, e você quiser escrever sobre isso, você pode. E ao falar sobre esse fato curioso, sobre esse fato interessante, que é do teu dia a dia, que é do teu cotidiano, você vai estar fazendo uma crônica, ok? E quando o autor, vocês resolvem escrever um texto sobre algo que vocês observam no mundo, algo do cotidiano, vocês escrevem isso em forma de parágrafos para ficar bem estruturado, né? Começo, meio e fim. E o que vocês vão buscar fazer dentro desses parágrafos é falar, como eu já disse, sobre os detalhes do cotidiano de vocês, ok? E esse é o ponto central, que é, como eu falei, é o básico para se entender sobre as crônicas. O centro de toda crônica é algum assunto do cotidiano, algum assunto que para algumas pessoas pode ser até banal, sem importância. E é claro que se vocês escrevem um texto, vocês estão escrevendo para alguém, seja para um amigo seu que você quer que ele leia e ria com você daquele fato, ou reflita com você sobre aquilo que você viu acontecer. Então vai ter a finalidade de entreter, ou seja, divertir, ou fazer o leitor refletir sobre as observações que você fez no seu texto, tá bom? Ou seja, você pode dar a opinião que você quiser sobre aquele assunto, porque o texto ele é completamente seu e você tem toda a liberdade de falar o que pensa sobre aquele assunto, sobre aquele fato do cotidiano. Aí você tem que pensar, como eu já falei, quem é o público da crônica? Geralmente pode ser qualquer pessoa. A não ser, por exemplo, se você vai fazer uma crônica sobre um jogo de futebol, que são chamadas as crônicas esportivas. Aconteceu um fato muito curioso no jogo de futebol, ou aquele jogo de maneira geral foi muito curioso, teve algum fato que merece ser escrito. É claro que se você escreve uma crônica sobre o jogo, não é todo mundo que vai querer ler, né? É só quem gosta de esporte. Mas de maneira geral, se eu escrevo algo sobre que eu vi na rua, que eu vi acontecer perto de mim, pode ser que várias pessoas queiram ler, independente da idade. Então é o seguinte, como o teu público pode ser qualquer pessoa, uma pessoa nova, uma pessoa velha, você tem que tomar cuidado com a linguagem. Você tem que escrever numa linguagem que todo mundo compreenda. Isso quer dizer que tem que ser uma linguagem informal? Não. Porque se você escrever de maneira muito informal, você pode usar palavras que as pessoas não conhecem, ok? Então você tem que usar as palavras que você sabe que todo mundo que vai ler vai entender. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se você escreve, por exemplo, você está na varanda da sua casa e aí você observa um homem, bêbado, caminhando vagarosamente ali pela rua, cambaleando, quase caindo e vamos supor que cantando loucamente, que alguns bêbados têm essa mania. E você acha aquilo tão interessante que você quer escrever sobre, quer falar sobre esse ocorrido, quer dar os detalhes, sobre a forma como ele estava andando, sobre a roupa que ele vestia, sobre os teus sentimentos ao ver aquilo, seja um sentimento de alegria, de riso, enfim. E aí você começa escrevendo assim: aquele cara andava pela minha rua. Bem, essa expressão cara, todo mundo aqui no Ceará, por exemplo, entende que cara é o mesmo que homem, que uma pessoa. Mas será que no Brasil todo as pessoas conhecem essa palavra cara como sinônimo para homem, para uma pessoa? Ou em alguns lugares cara é apenas o que a gente entende também como face, como rosto? Então, você tem que pensar, peraí, pode ser que cara, nem todo mundo entende, então eu vou colocar o quê? A pessoa, o homem, o bêbado, são palavras que todo mundo em qualquer lugar do Brasil vai entender.
ok? Ah, professor, mas eu quero, por exemplo, escrever de uma forma que me aproxime do leitor, ou seja, com a linguagem até mais informal. Pronto, pode, mas tome cuidado para a tua linguagem, mesmo informal, ser uma linguagem que o leitor vá compreender, que as palavras o leitor vá compreender, tá bom? Mas pode ficar entre o formal e o informal. O importante é que o leitor compreenda, tá bom? E o que a gente também tem que entender é que é o seguinte, o foco da crônica, é por isso que eu marquei aqui em branco, pessoal, o foco da crônica é falar sobre algo do dia a dia. Então você pode simplesmente narrar uma história que você viu acontecer, como a do bêbado passando pela tua rua, como você pode escrever um texto todo descritivo, só dando características de alguma coisa. Vamos supor, gente, que você viu, por exemplo, que na época, vamos supor, da Copa do Mundo, que algumas ruas são enfeitadas. E você acha aquilo tão interessante, e é algo do cotidiano, né? Pelo menos de época em época, na Copa do Mundo, é enfeitado. Então é algo que todo mundo conhece. Então você quer descrever aquelas bandeirinhas, o quanto fica feliz quando tu vê aquilo acontecer. Então você pode escrever um texto todinho descrevendo aquelas bandeirinhas, o formato dela, as cores, entendeu? Apenas dando características, ou seja, uma crônica toda descritiva. A tua crônica também pode ser argumentativa. O que é argumentar? O que é argumentar? É tentar convencer o outro da tua ideia. Então vamos supor que você, né, sente que, por exemplo, é muito chato falar com atendente de telemarketing, sabe? Quando você vai ligar para a operadora da Oi, da TIM, qualquer operadora, ou muitas vezes para resolver um problema técnico do teu celular e tu tem que falar com o atendente de telemarketing. Pois é, vamos supor que tu considera que é algo muito chato, e aí tu escreve uma crônica, porque vai ser uma crônica, já que vai ser algo que é muito do dia a dia, né, essa profissão e tudo mais, mas você quer escrever essa crônica para convencer o teu leitor de que a pior coisa do mundo é ter que passar alguns minutos conversando com o telemarketing, pela chatice, pela demora, pela burocracia. Então tu vai escrever um texto todo buscando convencer o leitor do quanto aquilo é chato, tá bom? Não é apenas querendo expressar o teu sentimento, mas é querendo convencer o leitor. Então você vai ter uma crônica argumentativa. E vocês também podem fazer uma crônica poética, ou seja, falando em tom de poesia, até rimando, né, e falando com beleza, com palavras bonitas, sobre algo que você está vendo. Você pode escrever uma crônica poética, por exemplo, sobre as plantas, as flores perto da tua casa, sobre o nascer e o pôr do sol, o quanto é lindo. Então isso seria uma crônica poética, né, que é procurando a beleza em alguma coisa do mundo e do cotidiano. E quero dizer algo mais para vocês, tá bom? Antes de falar como vocês podem escrever tudo isso no resumo. Quero dizer que a maioria de vocês, inclusive os que vão tentar o concurso de redação, muitos de vocês, sem querer, escreveram textos em forma de crônica. Muitos de vocês escreveram crônica narrativa para narrar o cotidiano na casa de vocês, algo muito legal. Muitos de vocês, em parte, descreveram, né? Descreveram os objetos de casa, descreveram, enfim, vários detalhes da vida de vocês. Muitos de vocês, muitos não, mas tem uma pessoa em particular que escreveu uma crônica poética. Vocês vão descobrir depois quem é essa pessoa. Não sei se ela sabe que a crônica dela é poética, mas que ela escreveu até rimando, escreveu buscando criar uma beleza ali no que, nas palavras, nos sentidos. Então, eu estou muito feliz porque muitos de vocês escreveram em formato de crônica, mesmo sem perceber. E aí eu pergunto, se vocês estão escrevendo para o concurso de redação sobre a casa de vocês, sobre o dia a dia de vocês, sobre o cotidiano de vocês, logo, que texto é esse? Se está em formato de parágrafos, estruturado assim, é uma crônica, ok? Então, como vocês podem resumir esse momento agora? Vou dar a dica de como vocês podem resumir até esse momento. Vocês podem escrever, né? Depois do que vocês escreveram sobre a temática da quinzena, depois do que vocês escreveram sobre as perguntas que eu fiz, sobre o texto que eu li para vocês, né? Que é uma crônica, sobre aqui, olha, só um minutinho. Vocês já escreveram, pelo menos eu já dei a dica de como escrever essas perguntas, eu acho que eu já fiz isso, desculpa se eu não fiz, mas aqui vocês podem escrever. Então, vocês podem falar, né? E o professor, já finalizando a aula, resolve falar aquilo que a gente tem que mais observar nas crônicas. E aí, esses 7 pontos é o que vocês têm mais que observar. E aí vocês podem, inclusive, colocar.
E o que ele diz que a gente tem que focar mais é na questão do assunto, porque toda crônica, obrigatoriamente, tem que falar sobre alguma observação do cotidiano, tá? Então coloquem isso no resumo de vocês. Inclusive dê a opinião de vocês, se vocês entenderam a aula, se entenderam até aqui, se deu para compreender ou relembrar o que é crônica, tá bom? Podem ir fazendo assim o resumo de vocês. E é claro, quanto mais detalhado, melhor. Se puderem resumir também um pouco de cada ponto desse. O primeiro ponto que o professor diz que a gente tem que observar é que o autor pode ser qualquer pessoa que queira observar algo no seu dia a dia. O professor diz que toda crônica tem que ser escrita em parágrafos, entendeu? Resumam também um pouco de cada ponto desse, que é para eu ter certeza de que você guardou na cabeça as características principais da crônica, tá bom? Aí agora, gente, realmente para encerrar nossa aula, é o seguinte, se você quiser compreender um pouco mais sobre as crônicas, até porque a gente vai voltar a falar sobre isso na próxima aula, leiam a crônica Homem no Mar, que está na página 81 do livro de língua portuguesa. Abram o livro de língua portuguesa na página 81, leiam essa crônica daqui para quarta-feira, até porque na quarta-feira a gente vai trabalhar com ela. Então é muito importante que vocês deem essa lida, tá bom? E aí para já chegarem na próxima aula entendendo bem o conteúdo, entendendo bem o assunto. E outra coisa, anotem as características da crônica que está no slide passado e confiram se esse texto aqui, Homem no Mar, ele realmente é uma crônica, tá? Se ele cumpre com todas as características que eu falei. Essa é uma boa atividade mental para você realmente guardar e começar a entender melhor o que é uma crônica, tá bom? Então, isso daqui também que eu acabei de falar, vocês têm que colocar no resumo, falar o professor deixou como dica, podem colocar lá. No final da aula, o professor deixou como dica que a gente lesse a crônica Homem no Mar, que está no livro e tudo mais. O professor também pediu que a gente observasse se é realmente uma crônica, olhando as 7 características que ele colocou, né, comparando as características com a crônica, para ver se bate uma com a outra. Então escrevam tudo isso no resumo de vocês também, tá bom? E mais uma vez, quanto mais detalhes vocês conseguem dar sobre a aula, quanto mais detalhes sobre as explicações que eu dei vocês conseguem colocar no resumo, e quando vocês conseguem colocar a opinião de vocês sobre a aula e sobre o conteúdo, a nota fica ainda maior, tá bom? É por isso que muitos de vocês acabam ficando até com um ponto a mais de tão bom que fica o resumo. Então, gente, essa foi a nossa aula, espero que tenham compreendido. Se tiver qualquer dúvida, falem comigo no privado. Nós vamos continuar falando sobre crônica nas próximas aulas, tá? Até a próxima, tchau!